Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje aqui. E antes de entrar no conteúdo de hoje, eu quero trazer para você uma grande novidade, tá? Atendendo a muitos pedidos aqui dos meus assinantes, de todo mundo que acompanha os meus canais. Eu preparei um super curso presencial. Tá? Vai ser um dia inteiro que eu vou passar com você discutindo a respeito de um dos principais polímeros de engenharia que existem, que é o nylon. Tá? Então, eu estou colocando aqui na tela para você dar uma olhada agora as principais informações. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. É um curso presencial que vai ser realizado aqui em São Bernardo do Campo, tá? No dia 5 de agosto de 2017. Tá? Tem todas as informações aí para você ver. O investimento é de R$ 500 para participar desse curso. Tá? E você vai nesse curso saber tudo a respeito dos nylons, vai conhecer o histórico desse material, como é que ele foi desenvolvido, as principais aplicações, algumas curiosidades, principais propriedades e principalmente você vai aprender tudo a respeito do processamento desse material, com dicas, soluções de problemas, exemplos de aplicações e por aí vai. Certo? Então, garante a sua vaga, as vagas são limitadíssimas, tá? Vão ser realmente poucas pessoas que a gente consegue acomodar na sala, então é importante você correr, se você tiver interesse, corre, garante a sua inscrição para poder participar desse curso presencial e que você também recebe um certificado de participação, ok? Então, nos vemos lá, clica aqui no link para garantir a sua vaga nesse curso presencial sobre nylons, muito interessante, tá? Muito bem, continuando aqui esse vídeo de hoje, eu vou responder a mais uma solicitação de um assinante aqui dos meus canais, o Vinícius Nunes, que me perguntou a respeito do dimensionamento do sistema de alimentação de moldes de injeção, né? Dimensionamento dos canais de alimentação, pontos de injeção, algumas outras recomendações com relação a dimensionamento, certo? Então, Vinícius, está aqui a resposta para a sua pergunta e, como sempre, tem um PDF que você pode baixar com todos os dados de dimensionamento, todas as imagens que eu vou mostrar aqui para você. Tá? E para baixar esse PDF, acumular pontos para o super desafio do plástico, né? Você sabe, o super desafio está rolando. Tá? Para você baixar esse PDF, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, o link que está escrito cadastre-se para baixar o PDF. Deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, efetiva o seu cadastro clicando no link que está lá dentro e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e quer fazer o download desse PDF, o procedimento é o mesmo. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou então no botão que está embaixo da janelinha que você está assistindo e você deixa seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse. Você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Toma cuidado para ver se meu e-mail não foi parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Então, se levar mais de 1 ou 2 minutos para você receber as minhas mensagens, entra lá e verifica se ele não foi parar na caixa de spam. Esse procedimento é muito importante, né? A confirmação, para você garantir a sua segurança, a sua privacidade e também a segurança na troca das informações, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela e vou acompanhar aqui na tela com você todos os passos do dimensionamento do sistema de alimentação. Vamos lá. Muito bem, você está vendo aqui então na tela a imagem do canal de alimentação, né, que popularmente a gente chama de galho, né, que é o sistema de canais que leva o material da unidade de injeção da máquina até a peça. Tá? Então, esse sistema de alimentação ele é composto por alguns canais que então são cortados no molde e que precisam ter um certo dimensionamento. Tá? O importante aqui, antes de eu falar das dimensões, é eu fazer algumas anotações mentais aqui para você. Primeiro, a gente sempre fala com relação ao dimensionamento dos canais em termos de diâmetro. Tá? Por quê? Porque o diâmetro, né, a forma circular, ela é a melhor forma em termos de eficiência quando a gente fala área de contato com o molde e seção transversal. Tá? Então é a área que permite a menor carga, a menor perda de carga, a menor troca térmica entre esse material e o molde, à medida que ele
que ele vai percorrendo, então ele permanece uma seção interna bastante favorável ao fluxo do material e também a transmissão de pressão do sistema de alimentação, ao longo do sistema de alimentação, da unidade de injeção até a peça. Tá? Então, sempre que a gente estiver falando do dimensionamento de canais, o importante é que a gente está falando de diâmetro, e esse diâmetro ele tem que estar inscrito na geometria que você cortar o seu canal. Obviamente, do ponto de vista de consumo de material, o canal circular ele é o mais eficiente, não só nesses termos que eu falei para você, mas em economia de material também. Tá? Agora, normalmente ele é mais difícil de usinar, uma vez que você tem que usinar metade de cada canal em cada placa do molde, né? Metade na placa fêmea, metade na placa porta-macho. E aí tem uma série de questões de alinhamento, tem uma série de questões que dificultam aí a fabricação desse tipo de canal nos moldes. Então, normalmente o pessoal acaba optando por outras geometrias. Mas, seja qual for a geometria que você use, evite canais quadrados, retangulares ou meia cana, porque você está perdendo muita eficiência. Tá? Para que você tenha o diâmetro inscrito nesse tipo de geometria, você vai ter que ter uma dimensão tão grande que você vai perder muito material. Tá? Alternativamente aos canais totalmente circulares, uma boa solução seriam os canais trapezoidais, onde você teria os diâmetros que eu vou falar aqui para você inscritos, tá certo? Então, e outra coisa importante é que os canais de alimentação eles sempre são dimensionados de trás para frente, ou seja, das peças, você está vendo a peça retangular aqui, quadrada, né? Das peças para a bucha de injeção. E os canais eles sempre são dimensionados em função da espessura da peça. Então você está vendo ali a peça, ela tem uma espessura que eu vou chamar de T, tá? E pegando um canal genérico aqui e admitindo que a minha peça tem espessura uniforme, né? A gente sempre posiciona ponto de injeção na maior espessura da peça. Caso ela tenha uma espessura uniforme, isso não é um problema, mas caso ela não seja uniforme, a gente sempre vai usar como referência essa espessura onde o ponto de injeção está localizado, que deveria ser a maior espessura da peça, ok? E aí o que você vai fazer? O canal de alimentação ele vai ser dimensionado da seguinte forma. A primeira seção do canal, essa mais fininha que você está vendo aqui, que está em contato direto com a peça, ela vai ter um diâmetro de forma ideal, que a gente chama de D1, que é a espessura da peça mais 1 milímetro. Tá? Essas dimensões que eu estou passando aqui para você são uma regra bem genérica, uma regra prática, tá? Que funciona para qualquer material. E você pode ajustar esse 1 milímetro um pouquinho para mais, pode ser 1,5 milímetro, pode ser meio milímetro, em função da viscosidade do material. Agora, de qualquer forma, de uma forma genérica, para materiais, para a grande maioria dos materiais, esse número que eu estou passando aqui para você é o ideal. D1, esse mais fininho aqui, espessura da peça mais 1 milímetro. E aí o que acontece? À medida que você tiver alterações de direção no fluxo do material, né, onde você vai ter os aumentos de diâmetro aqui, porque você está com mais material fluindo, você vai aumentando o diâmetro do canal e vai tendo então aqui esse acréscimo de meio milímetro. Então o D2 aqui, essa outra seção do canal aqui, é o D1, esse diâmetro primeiro aqui, mais meio milímetro. Tá? O D3, que é esse maior aqui, que é o canal principal, ele vai ser o D2 mais meio milímetro. Sempre essa regra, aumentando meio milímetro em cada diâmetro, à medida que você vai alterando as direções. Aí a bucha de injeção, esse diâmetro aqui de baixo, que eu chamo de D4, ele tem que ser obviamente igual ao do canal principal, e o primeiro diâmetro aqui em cima, isso é muito importante, que muitas vezes a gente acaba pecando aqui e acaba não tendo a melhor disposição. Esse diâmetro aqui em cima, ele tem que ser, que eu chamo de D5, ele tem que ser pelo menos igual ao D1, pelo menos igual a esse diâmetro que está aqui embaixo, tá certo? Então, com isso, eu dimensionei de forma adequada aqui o meu canal de alimentação, com isso eu garanti fluxo para a minha cavidade, minimizei a perda de pressão e garanti que o meu recalque vai ser aplicado durante todo o tempo necessário, tá certo? Então agora vamos passar ao dimensionamento dos pontos de injeção, que são também partes fundamentais, que vão fazer a transição desse sistema que eu acabei de mostrar para você, para dentro da peça. Eles vão estar, é o detalhezinho final aqui do sistema de alimentação. Vamos lá.
Ok, então esse aqui é o primeiro ponto de injeção que eu quero mostrar para você, é o ponto de injeção que a gente chama de entrada direta, né? Ou entrada restrita, onde eu tenho o canal de alimentação e simplesmente um estrangulamento desse canal para fazer a transição para dentro da peça. Tá? Então, um ponto de injeção direto aqui, uma entrada restrita convencional, bem simples. Sempre, da mesma forma que o canal de alimentação, em função da espessura da peça, então você está vendo a espessura T da peça aqui, o canal conforme a gente recomendou lá atrás, tá? E esse pontinho de injeção aqui, falando em diâmetro ainda, ele tem que ter pelo menos metade da espessura da peça. E ele pode ter até o mesmo diâmetro que a espessura da peça, a depender aí de casos muito especiais, tá? O ideal é que você tenha esse estrangulamento para poder fazer o destacamento, tá? Agora, o dimensional aqui ele está visando o quê? Permitir que você tenha fluxo constante para dentro da cavidade, minimizar o cisalhamento do material, o superaquecimento do material nesse ponto e, principalmente, garantir que você vai poder recalcar essa peça durante todo o tempo que seja necessário, tá certo? Então, é muito importante fazer o dimensionamento dessa forma aqui. Diâmetro desse pontinho de meio a uma espessura da peça aqui. Tá? Então, leve em conta sempre a espessura da peça para fazer o dimensionamento do pontinho de injeção. Aqui, no caso, a entrada restrita direta. Ok, o próximo ponto que eu quero trazer para você é o ponto de injeção submarino, que é usado para destacamento automático das peças, né? Conforme o molde se abre, ele vai destacar automaticamente em moldes de duas placas, sem a necessidade de uma terceira placa. Tá? Então, o ponto de injeção submarino, o importante dele, se você estiver trabalhando com polímeros semicristalinos, são dois aspectos. Primeiro, o pontinho propriamente dito, que é essa dimensão A que eu estou mostrando para você aqui, que também vai estar na casa aí de 0,5 por 50% da espessura da peça, sempre em função da espessura da peça. Agora, o detalhe para essa dimensão A é que ela tem que ter no máximo um diâmetro de 2,5 milímetros. Se você tiver mais de 2,5 milímetros nessa dimensão A aqui, você corre o risco de não haver o destacamento automático do canal, principalmente se você estiver usando materiais muito resistentes. Tá? Então, limite esse diâmetro a 2,5 milímetros. Ah, Ricardo, mas e se minha peça tiver mais de 5 milímetros, eu vou precisar de um ponto de injeção maior do que 2,5. Então, talvez, nesse caso, não seja recomendado você usar esse tipo de ponto de injeção, porque com mais de 2,5 milímetros, você não vai destacar a sua peça. E se você não colocar 50% de espessura para o ponto de injeção, para polímeros semicristalinos, você pode não conseguir recalcar adequadamente a sua peça. Tá? Outro detalhe para polímeros semicristalinos é esse raio que você está vendo aqui, tá? Que é um raio de transição antes de você chegar no canal de alimentação, e ele tem que ter um alívio aqui. Você vê que ele tem aqui a espessura da peça mais 0,5 milímetro, exatamente para permitir tempo de recalque, para que esse ponto de injeção não se solidifique antes da peça. Tá? Isso é muito importante para polímeros semicristalinos. Se você estiver trabalhando com materiais amorfos, aí você pode utilizar essa outra configuração aqui, que basicamente é a mesma coisa, mas você pode, se permite que o canal ele seja cônico, você não precisa ter aquele raio de transição aqui embaixo. Tá? Exatamente porque, no caso de polímeros amorfos, você quer que esse ponto de injeção se feche rapidamente, para que você possa minimizar aí o seu tempo de ciclo. Tá? Então, no caso de materiais amorfos, a dimensão do pontinho aqui é igual, mas você pode eliminar aquele raio de transição aqui embaixo. Tá certo? Então, esse foi o ponto de injeção submarino que você pode utilizar para destacamento automático das peças. Vamos passar para o próximo agora. E o próximo é o canal que a gente chama de canal capilar, usado em moldes de 3 placas. Aqui o princípio é o mesmo, você vai ter o destacamento automático do canal das peças, tá? Só que você vai usar uma terceira placa na qual vai estar usinado esse canal. Tá? Então, aqui em cima você tem o canal. O dimensionamento desse canal é conforme a gente falou lá no começo. Importante aqui desse canal, além do pontinho de injeção, está aqui a recomendação, como eu tinha falado anteriormente, é a mesma do submarino, né? 50% da espessura da peça, no máximo de 2,5 milímetros. Para polímeros semicristalinos, o importante é que você tenha esse alívio aqui, tá? O raio de transição, espessura da peça mais 1 milímetro, então você vai ter aqui esse canal aqui arredondado, e você tem que ter entre o retentor do canal e a parede aqui do canal também, você tem que ter essa folga aqui de espessura da peça mais 1 milímetro, tá? Para garantir
fluxo do material e para garantir também a passagem do recalque, tá certo? Esse tipo de ponto de injeção, ele também visa o destacamento automático da peça, tá? Então, para polímeros semicristalinos, esse tipo de dimensionamento aqui, ele vai funcionar bastante bem, garantindo fluxo, evitando cisalhamento e garantindo recalque. Se você estiver usando um material amorfo, você pode também eliminar o raio de transição lá embaixo e fazer a peça totalmente cônica. Tá? Você vai ter aí também uma necessidade de folguinha ali no retentor do canal, mas você não vai precisar do raio de transição aqui embaixo. Então você pode fazer o capilar, essa queda de material aqui, totalmente cônica também, visando aí a solidificação mais rápida do canal de alimentação, evitando aí um ciclo muito elevado no seu processo de injeção de materiais amorfos, tá certo? Vamos passar para o próximo ponto de injeção então agora. Muito bem, o próximo ponto de injeção que eu quero mostrar para você é um muito interessante, que é o chamado ponto de injeção em leque. Tá? Ele basicamente é exatamente igual a uma entrada restrita, aquele primeiro que eu mostrei para você, porém ele tem uma largura aqui bastante grande, né? A ideia desse tipo de ponto de injeção aqui é você ter para peças largas aqui, né, como essa que você tem, largas e compridas, que você tenha um fluxo mais suave, né? O material ele vai preencher, vai começar a entrar na cavidade de forma mais distribuída, mais uniforme. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado com o ponto em leque, né, é que ele tem que, essa largura aqui, que na verdade o que vai determinar essa largura é o tipo de marca superficial que você pode ter na sua peça. Tá? Não existe uma recomendação máxima ou mínima para largura. Obviamente, quanto menos ele tiver de largura, mais ele vai se aproximar de um ponto de injeção restrito, menos ele vai ter as vantagens que o leque oferece de uniformização da frente de fluxo, tá certo? Mas quanto mais largo, melhor, e o limite vai ser exatamente a marca superficial que você admite na sua peça. Tá? Agora, o importante aqui do ponto de injeção em leque é exatamente esse diâmetro aqui, essa altura que você está vendo aqui agora, tá? nessa imagem. Levando em conta aqui um corte no centro da peça, passando pelo centro da peça, pelo centro do canal, você tem a espessura da peça, e essa regiãozinha aqui, né, essa alturazinha aqui, tem que ser pelo menos metade da espessura da peça, exatamente para que a gente garanta aí fluxo, garanta pressão de recalque durante todo o tempo que esse material precisa ser recalcado. Tá? Então, é um ponto de injeção que se assemelha muito aí à entrada restrita, aquele primeiro que eu mostrei, no sentido de que essa dimensão aqui que é crítica para você realmente ter eficiência no seu ponto de injeção em leque. Certo? Vamos passar para o próximo aqui então. Bom, agora eu quero mostrar para você dois últimos pontos de injeção que vão ser muito parecidos com a entrada restrita e com o leque, agora só que para peças cilíndricas. Tá? Então o primeiro é o que a gente chama de ponto de injeção em anel, é como se fosse um ponto de injeção em leque para peças cilíndricas. Tá? Então você tem aqui a peça, né, cilíndrica, e na parte de cima aqui, por dentro, injetando no diâmetro interno da peça aqui, você tem então esse disco, né, esse anel, que distribui o material de forma radial, uniforme por toda a peça, que a peça está sendo mostrada em corte. E o importante aqui é exatamente essa dimensão que está em contato com a peça, que como a entrada restrita precisa ter pelo menos 50% da espessura da peça para garantir aí tudo que a gente vem conversando. Tá? Obviamente o ideal aqui é que a buchinha de injeção aqui em cima tenha também a dimensão desse ponto de injeção. Certo? Então esse é o que a gente chama de ponto de injeção em diafragma, tá? Que a gente injeta aqui e por dentro, pelo diâmetro interno da peça. A vantagem desse ponto de injeção é que ele permite uma uniformidade de preenchimento da peça cilíndrica muito grande. A desvantagem é que você vai precisar usinar esse ponto de injeção para remover. Dificilmente você consegue remover esse ponto de injeção manualmente,
e você vai sempre deixar um vestígio, uma imperfeição no diâmetro interno da peça. Então, se você tiver a necessidade de vedação aí, ou uma necessidade de precisão dimensional nesse diâmetro, você pode ter algum problema. E aí, para ter uma alternativa, existe o ponto de injeção em anel, que é esse que eu estou mostrando para você agora, que ao invés de injetar pelo diâmetro interno da peça, você injeta pela parte superior da peça cilíndrica. Então, você vem com o canal de alimentação, tem um ponto de injeção primeiro aqui, que você injeta num subcanal frio em formato de anel, que percorre toda a peça, lembrando que essa peça está em corte, né? E depois desse anel, ele vai ser preenchido primeiramente, e desse anel você tem um outro ponto de injeção, uma outra entrada aqui, que permite então o preenchimento da peça como um todo, aí, de forma uniforme, também, tá? Esse ponto de injeção você também precisa usinar, dificilmente você consegue remover manualmente, tá? Mas ele pelo menos preserva o diâmetro interno aqui. Aí você vai ter a marca na parte superior. Então, a depender de onde você pode ter a marca de injeção, você usa esse tipo de ponto de injeção. E esses dois tipos de ponto de injeção para peças cilíndricas são interessantes, porque eles eliminam a linha de emenda e garantem uma maior circularidade da peça, tá? E aqui a dimensão desse ponto de injeção aqui é também pelo menos 50% da espessura da peça, como o ponto de injeção restrito, ok? Então, esse foi o dimensionamento aí de pontos de injeção. Legal, então esse foi o conteúdo, espero que você tenha gostado aí, que você tenha aproveitado bastante esse tema muito importante que é o dimensionamento dos canais de alimentação, e eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, a resolver algum problema que você esteja enfrentando no seu processo, a desenvolver, a desenrolar algum desenvolvimento, algum projeto que você esteja trabalhando agora, né? Então me manda um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, que insights você teve assistindo a essas informações. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Vai lá, garante a sua vaga no curso presencial sobre nylons, conheça também os nossos cursos online. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!